Nossa igreja. Começamos os pequenos grupos essa semana. Quem participou? Foi bom, né? Ó, muito bom, muito legal. Essa semana acho que todo mundo vai se reunir de novo. Se você ainda não está participando, você está perdendo, está ficando para trás. Então, me procura depois e a gente te direciona para um grupo e você vai ser muito abençoado, tenho certeza. A gente vai cantar mais durante o culto, mas eu queria já começar uma reflexão com vocês, encerrando hoje essa série de mensagens sobre uma igreja relevante, e que uma igreja relevante, dependendo da qualidade da vida em comunidade que ela desenvolve ou não. Eu gosto muito dessa história desse compositor cristão inglês chamado Handel, George Friedrich Handel. E em 1742 ele recebeu a incumbência de compor uma cantata de Natal inspirada nos textos do Evangelho sobre a vida de Jesus. Então ele escreveu um oratório, que hoje a gente chama de cantata, mas é um oratório chamado O Messias, que é o famoso Messias de Handel. E ele gostou tanto dos textos, e os textos tocaram tanto na vida dele, que ele se entregou de corpo e alma nessa tarefa de compor esse oratório. E ele conseguiu a proeza de fazer em 24 dias, manuscrito, porque naquela época, em 24 dias ele compôs um musical de 2 horas, para coro e orquestra. Se você conhece um pouco de música, você sabe que isso é uma tarefa gigantesca. 24 dias. E nos últimos 3 dias, ele nem comeu, nem bebeu, nem dormiu. E ele deu testemunho de que ele chegou a ter uma visão do próprio céu. Tão intensa foi aquela experiência com a música e os textos a respeito do Messias. Na primeira apresentação dessa cantata na Inglaterra, foi tão intenso aquele momento que a história conta, que as pessoas saíram aos prantos do teatro e se reconciliaram uma com as outras, e muitos se reconciliaram com Deus também. Tal o impacto daquelas músicas, Depois foi apresentado o mesmo musical de Páscoa diante do rei da Inglaterra, o rei Jorge II, 1742. E quando chegou no refrão, ou numa das partes, que é o Aleluia, o rei ficou tão tocado com aquela beleza, que o rei se colocou em pé. E o pessoal falou: mas rei, está acontecendo alguma coisa? Porque o rei não ficava em pé, as pessoas ficavam em pé, mas o rei não ficava em pé por pouca coisa. Mas diante daquela beleza, o rei se colocou em pé. E as pessoas: mas o que está acontecendo, rei? Ele falou: eu não tenho como ficar sentado diante de uma obra tão bonita como essa. E daí vem o costume das pessoas ficarem em pé quando é executado o Aleluia. E como músico, eu me atrevo a dizer assim, que se tem uma obra humana que chega assim muito próximo da perfeição, é essa. O Messias todo é espetacular, mas especialmente esse refrão, o Aleluia, é especialmente bonito. Não coincidentemente é uma música de adoração a Deus, porque Aleluia significa Deus seja louvado. Então as coisas confluíram muito bem, A dedicação de um homem cristão, a beleza do texto, a beleza artística e a manifestação do louvor a Deus, tudo isso combinando. Então assim, é uma obra de arte, se não perfeita, quase perfeita. Melodia, harmonia, a combinação dos movimentos das vozes, combinando com a orquestra, é realmente espetacular. A primeira vez que eu cantei o Aleluia, a Gisele estava junto também. Assim, é uma experiência singular, tão lindo que é. E a letra é totalmente bíblica. Eu vou projetar aqui. Diz assim: Aleluia, pois o Senhor onipotente reina. O reino terreal se tornou o reino do Senhor. Está lá em Apocalipse 19. E Ele reinará para sempre. Rei dos reis, Senhor e Deus, e Ele reinará para sempre. Aleluia. Uma letra simples, mas absolutamente bíblica e profunda.
Mas isso combinado com uma orquestração linda e com um coral cantando de uma forma, é algo tremendo. E aí eu queria pedir licença agora para a gente ouvir pelo menos 1 minuto dessa música. Se você não entende nada de música, não tem problema. Eu quero que você faça o exercício de entrar nessa história, de alguém que se entregou de corpo e alma para compor essa obra. Eu quero que você tente aí no conhecimento que você tiver, para você tentar ouvir a orquestra e o movimento das vozes, como uma voz se encaixa com a outra, uma responde à outra, para ver como é algo realmente singular. Tá bom? Pode deixar a letra aí, é 1 minuto só. Eu queria botar tudo, mas vai ficar muito tempo. Pode deixar bem alto o som, porque eu não sei como é que está. É lindo, né? É lindo demais. Você compor isso numa época que não tinha tecnologia para a orquestra e todas as vozes é um ato incomparável. Por que eu comecei com essa história? Porque hoje a gente vai falar de adoração. Porque a igreja, acima de tudo, ela é uma comunidade de adoradores. E essa música expressa muito bem o poder e a intensidade, a profundidade que a adoração tem. Porque a adoração é o reconhecimento, é a manifestação da glória de Deus. Então a adoração é algo extremamente profundo, intenso, e deve ser assim na nossa vida. Nem sempre é, mas precisa ser. Então a igreja, nós vimos que uma igreja relevante é uma comunidade de discípulos, uma comunidade de testemunhas, uma comunidade conectada através de relacionamentos, uma comunidade de servos, e também deve ser uma comunidade de adoradores. São várias palavras que a Bíblia usa para falar de adoração ou de louvor. Mas os significados mais comuns seriam se prostrar em honra e também elogiar. Na verdade, a tradução de elogio é louvor, é exata a tradução. Então, se prostrar em honra ou elogiar. Uma diz mais respeito à atitude do coração, essa ideia de se prostrar em honra. Diz um pouco mais com aquilo que enche o seu coração. Mas quando você elogia, é quando o seu coração transborda. Então essas duas palavras, elas se casam muito bem. A adoração é o que enche seu coração, o seu sentimento de honra e devoção ao Senhor. E quando o seu coração está tão cheio, isso se transborda em expressões de elogio, de louvor a Deus. Então, eu quero mostrar aqui 7 princípios que devem dirigir a nossa adoração. E eu sei que quando o pastor coloca assim muito número, o pessoal fica fazendo contagem regressiva. Agora só faltam 3, agora só faltam 2. Mas não fica preocupado, tá? Nós vamos acabar no mesmo horário. 7 princípios que devem dirigir a nossa adoração pessoal e também coletiva. Então eu queria que você prestasse bastante atenção e abrisse o seu coração, porque esse é um assunto que é falado, que é cantado, mas que nem sempre nos atinge como deveria. Existe uma diferença muito grande entre música e adoração. Existe uma diferença muito grande entre o rito religioso que envolve a arte da música e a adoração pessoal ou a adoração coletiva intensa na presença de Deus. Então a gente precisa entender esses princípios, tá? Para a gente não confundir uma coisa com outra. O primeiro princípio é que a adoração é uma ordenança.
É uma ordenança, um mandamento de Deus para os homens. Isso está em toda a Bíblia. Deuteronômio diz primeiro: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Depois Jesus usou isso para repreender a tentação de Satanás. Então, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. É uma adoração, uma ordenança de exclusividade de adoração a Deus. Olha o que Paulo escreve: honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível, imortal. Ele é o único Deus. Então, como único Deus, toda adoração precisa ser exclusiva a Ele. E olha que interessante o texto de Romanos. Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores, pois eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram. O juízo de Deus vem sobre a humanidade por causa do pecado, da decisão humana de adorar a si mesmo ao invés de adorar a Deus. Então Deus leva 100% a sério a adoração que deve ser dirigida só a Ele. Então, no fim das contas, o juízo sobre a humanidade vem pela falta de disposição dos homens de adorarem a Deus, obedecendo essa ordenança. Então, Deus leva muito a sério a adoração. Não é por causa de vaidade, gente, que Deus quer ser adorado por vaidade, não é isso. Mas se Deus é o ser mais perfeito e reúne em si mesmo tudo de bom e completo, a adoração é obrigatória. Não tem outra escapatória. Então, o primeiro princípio é que a adoração exclusiva a Deus é uma ordenança. Não é que a gente faz quando a gente quer. A gente deve fazer sempre, como obediência, como submissão. Não é uma questão de preferência, uma questão de obediência. E Deus leva tão a sério que o juízo vem sobre aqueles que não o adoram. O segundo princípio é que a adoração ela precisa ser praticada com reverência e temor. Olha que interessante esse texto de Hebreus. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos a Deus e sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor. Então Deus exige a adoração e Ele espera a adoração porque Ele de fato merece e é digno. Mas essa adoração, o princípio da adoração é a reverência e o temor. Vai envolver a alegria, como a gente vai ver por último, mas o primeiro princípio é a reverência e santo temor. A primeira compreensão é de que Deus está além da nossa realidade. Deus está acima da nossa condição. Então eu não posso tratar com Ele como eu trato com qualquer outra coisa. Deus está acima. Deus é santo, eu não sou. Deus é perfeito, eu sou imperfeito. Deus é puro, eu sou impuro. Então eu não posso estar diante de Deus desse jeito, de qualquer jeito. Se você fosse visitar a rainha da Inglaterra, que tem um fã-clube grande aqui na IBR, tem alguns protocolos. Por exemplo, nem pense em chegar atrasado, como muitos chegam para as coisas da igreja. Não pode abraçar a rainha, por mais fofinha que ela seja. Não pode nem encostar nela, tá? Abraço, o cumprimento tem que ser uma reverência, assim, né, educada, contida. Abraços não pode. Foto, só o fotógrafo oficial. Selfie, então, nem pensar. Tá bom? Rainha, não é para falar demais. Você não pode nem falar de menos, nem de mais. Você tem que falar na medida que a rainha falar com você. Ia ser um problema. Ia ser um problema para algumas pessoas. E também, se você for convidado para uma coisa que tenha comida, não é para comer demais. Aí eu já ia passar vergonha. Protocolos interessantes, né? Se você fosse visitar a rainha da Inglaterra, esses seriam condutas adequadas diante de uma majestade.
que o mundo inteiro respeita. Por que diante de Deus não haveria uma conduta muito mais digna, esperada de nós? Por que quando é para adorar a Deus, a gente chega a hora que der? Por que para adorar a Deus a gente às vezes é tão relaxado, tão descuidado? A gente não faria coisas com a rainha da Inglaterra, e a gente faz coisas diante de Deus, ou no meio do povo de Deus, tão sem temor. Tão sem temor. Então, por isso que Hebreus fala, adoremos o Senhor com santidade, com reverência e santo temor. Deus leva a sério isso, porque a gente não está diante da rainha da Inglaterra, nós estamos diante do Rei dos Reis. Ele é o nosso Pai celestial, mas Ele continua sendo o Rei dos Reis, Ele não perdeu a majestade. Intimidade não pode significar irreverência. Intimidade é um privilégio, irreverência é um pecado. A gente não pode confundir as coisas. Quando a gente está diante de Deus, é como Deus falou para Moisés: Moisés, tira a sandália que você está num lugar santo. Não é o lugar comum. Tá? Talvez você se lembre de algumas histórias na Bíblia que mostram que Deus leva a sério a santidade e o temor na sua presença. Nadab e Abiú, que eram filhos do sacerdote, eles eram sacerdotes, então eles representavam a religiosidade. Só que eles quiseram oferecer a Deus o fogo lá do incenso do jeito deles, e não podia. Ou seja, era uma religiosidade impura, as coisas misturadas. E o que aconteceu? Deus fulminou. Pá! Na presença de Deus não é do jeito que a gente quer. Na presença de Deus é de acordo com as regras de Deus. Santidade. Depois a gente viu na história, na vida de Davi, a história de Uzá, aquele jovem que tocou na arca, lembram? Tocou na arca, não podia. Tocou na arca, morreu. Uzá, talvez ele represente alguém que é bem intencionado, mas está fazendo as coisas do jeito errado. E por último, já na época da igreja, Ananias e Safira. A hipocrisia. Mostrando uma aparência de piedade, de generosidade, que aquilo que eles estavam dando era a verdade, e era tudo mentira. E o que Deus fez? Primeiro morreu um, depois veio o outro, continuou a mentira, morreu também. Graças a Deus, que parou por ali. Mas Deus leva a sério a santidade na sua presença. Deus leva a sério quando a gente faz pouco caso do que Ele considera importante. Então quero ler de novo o texto. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus adorando. Deus se agrada da adoração. De que jeito? Com reverência e santo temor. Não estou falando só do contexto do culto. Estou falando da nossa postura nos nossos encontros com Deus. E do nosso dia todo, porque Deus está conosco o tempo inteiro. Então a gente precisa ter essa ideia da reverência e do temor de Deus. Terceiro princípio é que a adoração, ela nasce do reconhecimento de quem Deus é. Então a adoração é uma ordenança, ela deve ser praticada com santidade e temor, e nesse processo a gente precisa olhar para Deus. E tem um texto de Apocalipse que está aqui, que eu acho muito inspirador para nós, que diz assim: isso aqui é na presença de Deus, lá no céu, no ambiente mais perfeito que existe. Cada um dos seres vivos, dia e noite, repetem sem parar: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Então, no ambiente celestial, um ambiente perfeito, Deus é adorado pela sua santidade, pela sua singularidade. Então, num lugar onde não há nenhum tipo de pecado, nenhum impedimento, a santidade de Deus é reconhecida e adorada. Só que o Salmo 96 também diz assim, pessoal: aquilo que já acontece no céu precisa acontecer na terra também.
Salmo 96 diz: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ou seja, nós aqui hoje, mesmo com a nossa limitação, sem compreender exatamente o que é a santidade de Deus, nós precisamos também reconhecer quem Deus é. E a adoração, ela nasce justamente daí, desse reconhecimento da majestade, da grandeza e da santidade de Deus. Se a gente não parar para fazer isso, a nossa adoração fica pobre. Se a gente não percebe, não reconhece os atributos de Deus, quem Deus é, o que é a nossa adoração? Inclusive essa semana nós falamos no PG, todo mundo, sobre a oração do Pai Nosso. Como é que começa? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, em todos os ambientes de adoração e de oração, a santidade de Deus, ela se destaca. E esse é o reconhecimento de quem Deus é. Deus é singular, só Deus é quem Ele é. O problema, meus irmãos, é que a nossa mente é limitada. Nossa mente é limitada, a gente não vai conseguir compreender tudo o que Deus é. Nossa mente é limitada, nossa vida é muito acelerada, a gente estava conversando sobre isso no almoço. Como a nossa vida é acelerada e a nossa mente é acelerada. E o pessoal mais jovem está vindo mais acelerado ainda. E o nosso coração é sufocado pelas coisas desse mundo. Então pega essas três coisas juntas, tá? Uma mente limitada, um pensamento acelerado e um coração cheio das coisas do mundo. Como é que a gente vai conseguir pensar em Deus desse jeito? Se a gente não fizer algo intencional para parar e intencionalmente, desculpa a redundância, a repetição da palavra, intencionalmente voltar os seus pensamentos para Deus, eu te garanto que nada vai acontecer em termos de reconhecimento da pessoa de Deus. Você pode pensar em um monte de coisa. E eu sei que todos nós aqui já tivemos a interessante experiência de parar para orar e no meio da oração você lembrar da carne que tem que descongelar, do pneu que está com parafuso, que você precisa trocar, da conta que venceu ontem. É ou não é? Ou eu estou sozinho nessas viagens aí? É? Então, é assim. Então, a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a cultivar a prática de meditar sobre quem Deus é. Mesmo que a gente não veja, mesmo que a nossa mente seja limitada, Deus não é um Deus que faz esconde-esconde com a gente. Deus é um Deus que se revela. E Ele diz assim: se vocês me buscarem de todo o coração, vocês me acharão. Então, se a gente dia após dia intencionalmente buscar a presença do Senhor, dando a atenção e o tempo e a qualidade devida que Ele merece, Ele vai se revelar a nós. E a gente vai começar a perceber como Ele é maravilhoso. Eu gosto muito do que Davi escreve no Salmo 63. Pessoal, pode subir aqui. Salmo 63 diz assim, presta atenção nesse texto, gente. Como esse texto me ensina tanta coisa. Ele diz assim: a minha boca te louva no meu leito. Opa, primeiro ponto de atenção aqui. A minha boca te louva no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. O que é que você pensa quando você deita? Eu sei que tem uns que não dá tempo de pensar, a gente já dorme rápido, mas é um texto que dá muita ideia de intimidade, de que é alguém que tem os seus pensamentos voltados para Deus. Aí ele continua: porque tu tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Da onde é que está nascendo a adoração de Davi? Como é que Davi chega na expressão de adoração? Primeiro, quando ele enche o seu coração de Deus. Mas como é que ele enche o coração de Deus? Quando ele para meditar no Senhor. Então, gente, não é nessa velocidade maluca, cheia de tecnologia para lá e para cá, que confunde o nosso pensamento, que atrapalha o nosso raciocínio. Não é de qualquer jeito que a gente vai refletir com qualidade e meditar em quem Deus é. Então, muitas vezes a nossa adoração é tão empobrecida pela falta de parar e dedicar um tempo de qualidade à meditação a respeito de quem Deus é. Estão entendendo? Muito bem.
Então agora eu quero te convidar a você parar um pouco agora. E talvez o seu pensamento já esteja acelerado agora. Mas dá uma freada aí. Feche os seus olhos e fala assim: Senhor, me ajuda. Me ajuda a contemplar a Tua majestade. Mesmo que eu seja tão limitado. Mesmo que eu seja tão atrapalhado nas minhas ideias. Mas eu quero conhecer o Senhor. Eu quero entender a Tua grandeza e a Tua santidade. Vai te ajudar, tenho certeza disso. Adoração nasce do reconhecimento de quem Deus é, mas a adoração também envolve, ou é a nossa resposta àquilo que Deus faz. Não só aquilo que Deus é, mas também o que Ele faz. Salmo 103 diz: todo o meu ser louve ao Senhor, e que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Então a gente reconhece a santidade de Deus, mas a gente também o adora por aquilo que Ele faz. Deus é perfeito, não é? A gente cantou agora, a gente leu em Apocalipse. Então, toda vez que o ser perfeito se move, tudo o que Ele faz revela quem Ele é. Deus não pode ser uma coisa e agir em contradição. Então, se Deus é santo, se Ele é perfeito, tudo o que Ele faz reflete quem Ele é e é igualmente perfeito. Não estou dizendo que a gente vai entender. Não estou dizendo que a gente vai gostar. Não estou dizendo que o mundo não está em decadência por causa do pecado. Tudo isso é verdade. Mas não quer dizer que os atos de Deus não sejam bons. O mundo é imperfeito, mas Deus é perfeito. Então, quando a gente olha para quem Deus é, e crê que Deus é santo, que Deus é puro, que Deus é justo, que Deus é bom, a gente pode também reconhecer que tudo aquilo que Ele faz é bom. Aliás, isso é um ato de fé puro e simples. Quando a gente crê que Deus é, e que aquilo que Ele faz é bom, isso é um tempo de fé, uma expressão de fé genuína. O Salmo 34 diz que nós devemos louvar o Senhor em todo o tempo. E eu sei que é muito bonito que a gente sabe esse versículo, mas na prática é muito difícil. Louvar o Senhor em todo o tempo. Mas todo tempo é todo tempo. Porque a gente primeiro agradece e a gente adora a Deus por quem Ele é, e Deus não muda. Por isso que a gente pode adorar a Deus em todo o tempo. Porque a gente não adora a Deus quando as coisas estão boas para nós. A gente adora a Deus pelo reconhecimento de quem Ele é. Por isso, gente, desculpa toda hora falar isso, mas a gente precisa abolir do nosso meio a ideia do Deus gênio da lâmpada, que serve só aos nossos propósitos. Deus é soberano, não importa se Ele fez ou não o que a gente pediu, Ele continua sendo digno de louvor. Deus não é um ídolo que a gente tem que agradar para receber o que a gente quer. Deus é soberano. A gente adora simplesmente por aquilo que Ele é. Então, o nosso conceito de adoração precisa muitas vezes ser lapidado e ser repensado. Eu gosto de duas histórias bíblicas. Uma de Jó, que perdeu os seus bens, os seus rebanhos, perdeu todos os seus filhos no mesmo momento. A saúde ele perdeu depois. Mas nesse primeiro momento, quando ele tinha perdido tudo, ele foi lá no Facebook e fez um post sobre que Deus é esse, que deixa um homem santo sofrer. Que é Deus que não atende às reivindicações e às determinações que um homem santo faz. Porque tem gente brigando com Deus, porque a pessoa ordenou e Deus não fez. É claro. Ainda bem que Deus não fez. Olha o que Jó disse: saí nu do ventre da minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que ele está preocupado com o que ele tinha ou ele não tinha? Porque ele tinha acabado de perder tudo. Eu confesso que acho que eu não faria essa oração. Acho que eu ficaria bem mais revoltado. Eu suspeito que mais gente ficaria revoltada junto comigo. Mas o exemplo de Jó é verdadeiro e nos mostra que quando a gente olha para Deus, além das circunstâncias, a gente pode louvá-lo.
É uma experiência de fé. Não é uma experiência de dar a gorjeta para Deus quando Ele nos atendeu bem. Quando o garçom atende bem, a gente dá a gorjeta. Você fez o que eu queria, do jeito que eu queria, então você merece. E a gente trata Deus assim às vezes. Está tão errado isso. A gente tem que adorar a Deus por aquilo que Ele é, independente da circunstância. Outra história no Novo Testamento, Atos capítulo 16, o grande apóstolo, homem de Deus, ungido, escolhido por Deus, que na cabeça de muita gente só deveria ter vitórias e bênçãos, foi preso injustamente, foi chicoteado, ou apanhou com varas, e teve o seu pé preso no tronco, junto com seu colega de viagem missionária. E aí olha o que a Bíblia diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Nem precisa falar mais nada. Quão rápido assim a gente se azeda com Deus, né? É ou não é? Poxa Deus, pedi tanto, orei tanto, fiz tal campanha, fiz tal isso, fiz aquilo, nem falei palavrão essa semana. Não estou dizendo eu, tá, gente? Falo palavrão. Mas às vezes a gente fica nesse jogo de trocas com Deus e não tem nada a ver com adoração. Adoração é simplesmente: Deus, o Senhor é tão maravilhoso, não importa o que aconteça, vou continuar te adorando. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui preso na cadeia, apanhei por pregar o Evangelho, está doendo, estou sofrendo, e estou orando e estou cantando. Eu fico com vergonha quando eu leio essas histórias, mas elas servem para nos inspirar. Então eu queria mais uma vez agora te convidar a orar e colocar diante do Senhor aquilo que tem te tirado a paz, e que tem talvez se deixado um pouco chateado com Deus. Não é pecado você ficar chateado com Deus, é pecado você deixar isso crescer e não abrir o seu coração diante de Deus. Mas talvez tenha alguma coisa te incomodando, talvez você precise de alguma resposta, talvez você precise de alguma direção na sua vida, talvez precise de algum sustento, alguma coisa que eu não sei o que é. E talvez isso esteja ocupando muito o seu coração e impedindo a sua adoração. Eu queria te dar a oportunidade de você falar com Deus agora sobre isso. Pode ser um relacionamento, pode ser a falta de um relacionamento, pode ser a falta de algum recurso. Não sei, você sabe, Deus sabe. Eu quero, diante desses exemplos de Jó e de Paulo e Silas, que você e eu orássemos diante do Senhor agora, pedindo que o Senhor nos dê um coração pronto a adorá-lo, independente da circunstância. Você pode fazer isso agora? Feche os seus olhos, vamos orar. Eu vou pedir para o Samuel orar e depois nós vamos cantar. Oremos. Senhor Deus, nós chegamos diante do Senhor, como nós lemos aqui, Senhor, contemplando a Tua santidade e a Tua soberania. Nos colocamos diante da Tua grandeza, do Seu poderio, de tudo aquilo que o Senhor é, de tudo aquilo que o Senhor fez durante a história. É o Senhor quem governa o mundo, é o Senhor quem tira e coloca reis, é o Senhor quem governa esse mundo. Nada acontece sem a Sua permissão, Senhor, e nisso nós confiamos. E na Tua bondade, no Teu amor para conosco, nós também confiamos, Senhor. Chegamos diante do Senhor, certo de que o Senhor nos ama. E pedimos, Senhor, que o Senhor realmente transforme o nosso coração. Transforme o nosso coração conforme a Tua vontade. Que nós aprendamos a reconhecer aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Que o Teu trabalhar na nossa vida, Ele é bom, Senhor. Que independente de circunstâncias, independente de situações, o Senhor é bom e cuida de nós. O Senhor tem uma vontade boa, perfeita e agradável para o Seu servo, Senhor. Então nós pedimos que o Senhor transforme o nosso coração conforme a Tua vontade, Senhor. Que a gente realmente se cerque daquilo que o Senhor tem
para nós, Senhor. Levamos diante do Senhor tudo aquilo que tem dentro do nosso coração de mais dolorido, seja de relacionamento, seja de necessidade, seja de dor, seja de perda, seja de qualquer coisa, porque nós confiamos na Tua bondade e na Tua soberania sobre tudo isso, Senhor. Conforme o nosso coração, para que nós possamos entender o Seu plano nisso tudo, Senhor, e se for realmente da Tua vontade, que o Senhor transforme essas situações, que o Senhor dê a cura para quem precisa, que o Senhor abra as portas para quem precisa, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso para isso, Senhor, mas que acima de tudo nós estamos satisfeitos e adoramos o Teu nome, porque reconhecemos quem o Senhor é, adoramos o Teu nome, porque nós sabemos o que o Senhor é capaz, Senhor. Queremos estar cada dia mais próximos para parecer com o Senhor e compreender cada vez de forma mais latente e sensível na nossa vida aquilo que o Senhor tem preparado. Senhor, transforma realmente o nosso coração conforme aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, que o conceito, Senhor, e o pensamento focado na eternidade daquilo que o Senhor tem preparado para nós no céu, nos satisfaça e nos faça buscar cada vez mais o Senhor. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Lembrar aqui, então a adoração é uma ordenança. A oração nasce do reconhecimento, a oração deve ser feita com temor e reverência. A adoração reconhece quem Deus é. A adoração é a nossa resposta àquilo que Deus faz. Mas a adoração também, ela nasce de um coração cheio do Espírito. Olha que bonito esse texto. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si. Entre si. Olha que legal. É uma prática da convivência. É um assunto no meio dos crentes. Louvando o Senhor de coração com música. Uma vida governada pelos desejos da carne, pelos impulsos da carne, ela impede a adoração verdadeira. Para usar a figura do vinho, é uma rolha que tampa ali. Não adianta passar a semana na carne. Quando eu digo na carne, não é no churrasco. Quando eu digo na carne, é nos seus desejos, nos seus impulsos. Não adianta você passar a semana fazendo o que você quer e achar que o culto vai ser uma bênção. Não vai, o culto vai ser horrível. Não adianta você e eu fazermos as nossas vontades, fazermos as nossas escolhas do jeito que a gente quer, deixando Deus de fora, e achar que a gente vai ter uma experiência grandiosa de adoração. Não adianta, não funciona assim. Os salmos, os hinos, a música e o coração cheio, eles são possíveis, mas eles primeiro precisam nascer de um coração cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Há um pouquinho de teologia agora, tá? O Espírito Santo é uma pessoa. E como qualquer relacionamento interpessoal, você precisa de tempo, e de contato, e de convivência, para que você conheça, e para que esse relacionamento faça diferença na sua vida. Tá? O Espírito Santo não é o espinafre do Popeye. Agora já foi meio antigo, né? Sabe? O negocinho lá que você toma quando você precisa de uma dose extra de poder, e aí você fica super forte. Quem não sabe o que é Popeye, depois pesquisa. Quem não sabe o que é espinafre também. Não é assim que funciona. Uma hora que você precisa de um superpoder espiritual, e aí você clama o Espírito Santo e vem um zap. Não é assim. Esse processo de ser cheio do Espírito Santo é uma dinâmica constante. Você busca, o Espírito Santo te enche, e você continua buscando, o Espírito Santo continua te enchendo. É assim que funciona. À medida que a gente vai se enchendo do Espírito, a gente vai deixando os desejos da carne. E aí eu aproveito para fazer a propaganda da série que vai começar a semana que vem, sobre o fruto do Espírito Santo.
Mês de março até a Páscoa nós vamos falar sobre isso. As obras da carne e o fruto do Espírito. Então, mas pense nisso. Uma vida que é regida pelos desejos da carne, nunca vai experimentar uma adoração intensa e profunda. Vocês se lembram quando, uma das histórias que eu gostaria de ter visto assim, quando Moisés subiu no monte para receber os mandamentos, receber a lei, e ele ficou vários dias na presença de Deus, e quando ele desceu, o rosto dele brilhava, mas ele não sabia. Ele não sabia que o rosto dele estava brilhando. As pessoas que falaram para ele. E ele também não ficou vaidoso, postando selfie com o rosto brilhando, para todo mundo ver como ele era espiritual. Vocês já pararam para pensar nisso? A verdadeira espiritualidade, ela é notada pelos outros. Ela não é uma propaganda que a gente faz sobre a gente mesmo. E às vezes, quem realmente está cheio do Espírito Santo, ele simplesmente está cheio. As pessoas vão perceber e as coisas vão acontecer. Ele mesmo não vai ficar falando, olha como eu sou cheio do Espírito Santo, olha pessoal. Então, como é que a gente tem o coração cheio do Espírito Santo? À medida que a gente se expõe a Ele. Porque o Espírito Santo é o poder de Deus, é o sopro de Deus. Então você precisa se colocar na frente do ventilador celestial, para Ele encher a sua vida. Quando a gente passar a permitir que o Espírito Santo de fato dirija as nossas atitudes, e é uma luta, como a gente vai ver isso no próximo mês, é uma luta sem fim. De fato, as nossas experiências de adoração serão muito mais ricas e verdadeiras. Então, vendo, gente, como música no culto necessariamente não tem nada a ver com adoração? Tem a ver um pouco, mas não é só. Talvez as experiências mais profundas de adoração que você vai ter, vai ser só você e Deus, sem ninguém perto, sem microfone, sem música, sem nada. Isso para quem toca, para quem canta, já é uma palavrinha aqui, ministerial. E para quem porventura quer tocar e cantar, se você estiver dependendo disso para ter as suas experiências de adoração, o barco está furado. As maiores experiências de adoração tem que ser você, o Espírito Santo e o Senhor, independente de quem esteja perto. O texto, o irmão gêmeo desse aqui. A adoração, ela nasce de um coração cheio do Espírito, mas ela nasce também de um coração cheio da palavra. Olha como é parecido. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. É igual ou não é? Deixa eu voltar aqui. O finalzinho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus de coração com música. O final do outro que a gente leu. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus. É o mesmo resultado. Então a adoração nasce de um coração cheio do Espírito e de um coração cheio da palavra. Só tem esse caminho. Me lembro de um pastor que falou, e é totalmente verdade, que a palavra e o Espírito são as principais ferramentas que Deus quer usar na nossa vida. E às vezes a gente não deixa Deus usar, porque a gente não se expõe ao Espírito Santo e nem conhece a palavra. E aí não é que Deus não quer nos transformar, é que a gente não está dando a ferramenta certa. E Deus não faz gambiarra, Ele precisa da ferramenta certa. Deus não é que nem a gente que usa faca como chave de fenda, que usa tamanco como martelo, né? Deus usa a ferramenta certa. A ferramenta de Deus é palavra e Espírito. A palavra de Deus é quem nos revela quem Deus é. E um dos pontos anteriores é que eu falei que a adoração nasce quando a gente reconhece quem Deus é. Então, se é a palavra que me mostra quem Deus é, mas eu não conheço a palavra, como que eu vou adorar aquilo que eu não conheço? Não faz sentido. Então, a gente precisa conhecer a palavra. Vocês sabem, e eu sou desconfiado com crente que não lê a Bíblia. Não vem me dizer assim, não, mas eu oro bastante. Não me venha falar isso. Porque se você está orando bastante, você está falando sozinho. Porque se você estivesse orando de verdade, Deus ia te responder e falar assim, então vai ler a Bíblia. Tá?
Então eu sou desconfiado com crente que não lê a Bíblia. Tem que ler, tem que conhecer, porque é a Bíblia que revela quem Deus é. Como que a gente vai conhecer a Deus e adorar a Deus com profundidade se a gente não conhece quem Ele é? Então a gente precisa do Espírito que inspirou a palavra e que fala por meio da palavra. Então a gente precisa dessas duas ferramentas para que a nossa adoração não fique empobrecida. Ao mesmo tempo, além da palavra revelar quem Deus é a palavra que nos transforma. Lá em Timóteo diz que ela é útil para o ensino, para a correção na justiça, para a instrução, para mostrar o que está errado na nossa vida e para nos mostrar o que é certo. Se eu não leio a palavra, se eu não conheço, eu posso até tentar adorar a Deus, mas vou estar com a vida toda errada, não vai dar certo. Então eu preciso da palavra, inclusive, para as minhas experiências de adoração. E eu sei que o pessoal aí está firme em ler a Bíblia, né, esse ano. Vamos lá, mais uma vez deixa eu perguntar. Quem está firme na leitura aí? É isso aí, ó, Sheila, o pessoal do grupo está firme. Muito bem. Quem não está no grupo está lendo por conta própria, ótimo também. Você está conhecendo mais a Deus? Não tem momentos que você fala assim, nossa, Deus é demais. Não é? Coisas que você só vai aprender na palavra. Então a gente precisa do Espírito e a gente precisa da palavra. Esses dois últimos pontos, né, o 5 e o 6, eles mostram que a adoração, ela nasce de um coração transbordante, aquilo que eu falei, adoração e louvor. Adoração é uma atitude do coração que enche o coração. E o louvor é quando o coração transborda. Espírito e palavra. Quando nós tentamos fazer qualquer outra coisa que não seja cheio do Espírito e nem cheio da palavra, a gente faz alguma coisa que Jesus diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa. Eita, mais uma canelada bíblica aqui, não é? Esse povo me honra com os lábios, com os instrumentos melhores possíveis, com os equipamentos de última geração, com o templo mais moderno, com o ar-condicionado mais gostoso, com o melhor estacionamento, com a roupa mais bonita. Se isso tudo é só aparência, Jesus está dizendo, sua adoração é uma farsa. E lá em Malaquias, Deus fala assim, pessoal, por favor, vocês podem ir embora e alguém pode fechar a porta? Porque para adorar desse jeito, sem o coração, sem a vida envolvida, é melhor apagar tudo e fechar tudo. Isso para o povo. E para os sacerdotes, Deus vai um pouco além, é mais duro. Posso falar aqui, vocês não vão se ofender? Deus fala assim, ó sacerdotes, vocês estão sendo hipócritas. Quem ministra, né? Seria melhor vocês pegarem o esterco do sacrifício. Deus fala assim, não, na verdade eu falo assim, eu estou com vontade de pegar o esterco do sacrifício e passar na cara de vocês. Deus não gosta de adoração hipócrita. Nós não somos perfeitos, meus irmãos. Não estou dizendo que a nossa adoração vai ser perfeita. Mas você não pode adorar a Deus sem, no mínimo, confessar os pecados. Sem, pelo menos no início, falar assim, Deus, eu sou terrível. Mas o Senhor é tão bom, eu quero te adorar mesmo assim, pela fé. O Senhor aceita a minha adoração? Ele fala, claro. Agora, se a gente está preocupado com a aparência, o coração está longe de Deus, sua adoração é uma farsa. E eu sempre que leio esse texto, eu fico bastante preocupado comigo mesmo e com os cristãos em geral. Porque a gente pode se enganar com a aparência, né? E achar que está tudo bem e na verdade não está. Por isso que eu friso tanto que as maiores experiências têm que ser na sua experiência com Deus. Porque ali você não vai precisar enganar ninguém. Eu espero que não precise enganar em lugar nenhum. Mas ali você não vai enganar mesmo ninguém. Então tem que nascer ali a adoração verdadeira. E isso se transportar para os outros ambientes. Por último, 7º ponto, passou rápido. A adoração deve ser constante. No texto de Apocalipse, nós lemos que os seres viventes, eles adoram dia e noite sem cessar. Sem cessar. Porque Deus nunca cessa de ser digno. Ele é sempre digno, então a adoração é sem fim. Mas, do nosso ponto, do nosso ambiente terreno, olha o início da igreja,
o texto que nós lemos várias vezes diz assim, ali os primeiros crentes adoravam juntos no templo, diariamente. Adoravam juntos diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus. Então a adoração precisa estar no nosso meio. Não estou dizendo só música, gente, eu estou dizendo o reconhecimento de quem Deus é. O Salmo 96, que diz que nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade, ele fala sobre falar, anunciar entre as nações a sua glória, e entre todos os povos a sua majestade, a sua formosura. Então, como é que a gente adora a Deus? Quando a gente fala bem de Deus. Sabe o que é falar bem de Deus? É bem dizer. Então você não precisa cantar, você só precisa falar o que Deus tem feito na sua vida de bom. Como Deus é maravilhoso. Isso é louvor. Isso é louvor. E se você falar isso para Deus, melhor ainda. Então o louvor ele tem duas dimensões aqui, bem rapidamente. Primeiro, quando você fala de Deus para as pessoas, irmãos ou não, e quando você fala de bem de Deus para o próprio Deus. Isso é elogio, isso é louvor. Então não precisa ficar tímido de dizer, Senhor, o Senhor é isso, isso. Fala com as suas palavras, não precisa ficar falando palavra de crente. Pode usar também, não tem problema. Mas fala as palavras do seu jeito. Fala do seu jeito. O que Deus representa para você na sua intimidade, na sua caminhada, na sua experiência? Fala isso para Ele, Senhor, o Senhor é tão do jeito que você quiser, mas que seja verdadeiro. Não precisa ficar com vergonha não. Pode falar. Você fica com vergonha quando o seu filho, sua filha, fala uma coisa legal para você? Nossa, papai, você está bonito. Já faz tempo que eu não ouço isso. Você está bonito. Nossa, papai, o senhor é tão grande. Essa então eu ouvi bem pouco. Mas é coisa simples. Mas de um filho que está admirado com seu pai. Ou quando o marido elogia a esposa, ou vice-versa. Você fica usando palavras rebuscadas? Ó, querida. Não vou aqui ficar falando não. Você fala que, nossa, está bonita, que roupa bonita, que legal e tal. Faz assim com Deus. Faz assim com o Senhor. Vamos ser mais naturais, mais verdadeiros, que vai funcionar mais. A adoração deve ser uma prática constante na igreja, e ela pode incluir muitas coisas interessantes. Por exemplo, os salmos dizem ali, louvem-no em alta voz, com alegres cânticos. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Vamos ler junto. Vamos ler junto. Esse último 2, tá? Ali do louvem-no. Vamos ler junto. Vamos lá. Louvem-no em alta voz, com alegres cânticos. Em seu santuário oferecerei sacrifício com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Aqui está dizendo para qual denominação é isso? Aqui está falando que é para quando é pentecostal ou não? Para quando é avivado ou não? Está falando, louvem o Senhor com cânticos alegres, gritos de alegria, menos na igreja batista, na presbiteriana. Não? Está falando? Vocês que são da Assembleia, digam glória a Deus. É isso que o texto está dizendo? Não. Sabe por quê? Porque a adoração é por causa de Deus, não é por causa da nossa prática. A adoração é por causa de quem Deus é, daquilo que Ele faz, não por causa da nossa tradição. Como a gente é apegado a isso e como isso é chato. Desculpa a palavra. Se o texto está dizendo que a gente deve adorar a Deus com cânticos alegres, tem a hora também de se lamentar, mas cânticos alegres. Se o texto está dizendo que a gente deve oferecer sacrifícios com gritos de alegria, é grito de alegria. Se o texto está dizendo que cantarei ao Senhor, louvarei com música, é com música. Lá no Salmo 150 diz, com todo tipo de instrumento e com dança. Então, gente, se é para Deus, é com tudo. É com tudo. Vamos desapegar da nossa tradição. Porque a tradição, ela serve para a gente se esconder muitas vezes. E às vezes a gente deixa de dar o melhor para Deus. E de ser sincero. E de ser com todo o nosso coração. Porque, o que vão pensar? Porque a igreja batista não é assim? Porque isso, porque... A adoração é para a igreja batista ou é para Deus? A adoração é para preservar a tradição ou é para Deus?
O texto, a Bíblia, em vários lugares, fala de expressões visíveis. É aquilo que eu falei. A adoração, ela nasce de um coração que transborda. O coração está cheio, mas um coração cheio transborda. E aquilo que transborda tem que ser visível. A fé é invisível, mas a adoração, ela se aparece também em coisas visíveis. Então, por isso que o Salmo fala sobre falar, que eu já disse aqui. O Salmo fala sobre cantar, não importa se é afinado ou se é desafinado. O Salmo fala com o corpo, com todo o seu corpo, com tudo que você tem. Então não tem a ver com ser avivado ou ser tradicional. Tem a ver com quanto o seu coração está cheio. Vou repetir. Não tem a ver com ser tradicional ou ser avivado. Tem a ver com quanto o seu coração está cheio. Quer dizer que todo mundo tem que dar o mesmo grito na mesma intensidade? Não. Cada um é de um jeito. Mas de um jeito ou de outro, seu coração precisa estar cheio. E se o seu coração está cheio, alguma hora isso vai aparecer. Porque o rosto de Moisés brilhou quando ele desceu da presença de Deus. E se o seu coração estiver cheio, isso vai aparecer também. Amém? Estamos terminando, mas eu queria dar mais uma última palavrinha. A adoração, meus irmãos, eu sempre falo isso, é uma das poucas práticas de toda a eternidade que nós já podemos fazer hoje. A gente não vai poder pregar no céu, mas nós vamos poder adorar no céu. Então, quando a gente se reúne para adorar o Senhor, é a experiência mais celestial que a gente pode ter, porque é o que a gente vai fazer por toda a eternidade. Então eu te encorajo a que você busque crescer nessa área. A minha família é uma família de músicos, né? Todo mundo toca, canta, desde sei lá que geração. Mas uma coisa é a música, outra coisa é a adoração. Então, mesmo estando no meio da música cristã, tanto tempo eu demorei para aprender a separar as coisas. E demorei para aprender a ter o meu próprio momento de estar diante do Senhor com todo o meu coração, independente da música. Eu quero te encorajar a também buscar isso no Senhor, deixando o Espírito te conduzir, enchendo o seu coração com a palavra. E a gente precisa valorizar isso. A gente precisa aprender a valorizar os momentos com o Senhor, valorizar os momentos de adoração coletiva. Por isso que eu sempre digo, gente, tenta chegar um pouco antes do culto, porque a gente faz uma preparação para começar o tempo de louvor. Não desperdice esses primeiros momentos, eles são importantes. Mas valorize também os seus momentos em casa, no carro, onde você estiver, para você estar com o Senhor. Tenho certeza que a nossa igreja vai ser muito abençoada, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Isso quer dizer que Deus se manifesta nos lugares onde Ele é adorado. Esse é um princípio bíblico muito interessante. Deus se manifesta nos lugares onde Ele é adorado. Então, se a gente quer a presença de Deus, a gente não provoca isso. A gente simplesmente adora. E Deus se move. Então, a gente está encerrando hoje essa série. Pode colocar o último slide, por favor? Sobre uma igreja, já vou terminar, pode ficar em pé só mais um minutinho. Nós falamos desses pontos aqui. Opa, isso. Nós queremos ser uma igreja relevante. É triste uma igreja que não faz diferença. Mas eu sei que você, como eu, também quer que a nossa igreja seja uma igreja relevante, que faz diferença. Uma igreja que abençoa as pessoas. Uma igreja que é uma comunidade de discípulos, comunidade de testemunhas. E como tem sido bom ver os irmãos falando do Evangelho. Continuem assim. Uma igreja conectada através dos relacionamentos. Que bom ver os PGs e que bom receber vocês que estão chegando agora. Foi lindo ver nas fotos o pessoal novo. Essa semana vamos ter mais gente nova nos grupos. Também uma igreja de servos. Sirvam um ao outro. Isso vai ser bênção. E também uma comunidade de adoradores que amam estar na presença do Senhor. Amém? Cada um de nós é importante nesse projeto chamado Igreja de Jesus. E que você se veja como alguém com quem Deus conta profundamente. E que alguém que se dispõe, como alguém que se dispõe na mão do Senhor, para que Ele use nesse processo de fazer dessa igreja uma igreja relevante. Ninguém pode ficar de fora. Ninguém é mais importante do que ninguém. Nós precisamos vestir essa camisa juntos, amém?
Vamos terminar adorando o Senhor, dizendo que Ele é tão majestoso.